Olá, meu nome é Vinícius, faço parte do grupo 1 de Princípios de Comunicação, matéria do curso de Engenharia Elétrica do IFTM Campus Patrocínio, é, ministrada pelo professor Osmano Pereira Júnior. Hoje nós estamos aqui com a prova teórica prática 2, onde nós vamos demonstrar a resolução da prova. Aqui nós temos as observações que nos foi passado e aqui as questões, que vai de 1 até a 4. Bom, vamos começar aqui. Um sinal senoidal MT, cosseno de 2πfmt, na frequência de 4 kHz, modula em amplitude uma portadora em 600 kHz. No ambiente de simulação, coloque o espectro de amplitude da portadora modulada para cada caso de modulação AM a seguir. Bom, aí aqui nós temos a questão 2, que vai falar, teoricamente, essas, esses casos aqui, AM, AMDSB, AMDS-BSC. Porém, aqui na questão 1, nós vamos explicar primeiramente como que foi feito o código e as modulações no software MATLAB. Vamos lá. Bom, aqui nós temos o AMDSB, onde aqui nós temos as variáveis para limpar a tela, para deixar o ambiente mais limpo e organizado. Aqui nós definimos a frequência de amostras. Aqui o período de amostra, que é 1 sobre o fs. Aqui nós temos a quantidade de amostras. E aqui nós temos o vetor tempo. Aqui nós temos o eixo da frequência. Aqui nós definimos a amplitude do sinal e da portadora. Bom, lá na questão 1, ela nos diz que a frequência do sinal senoidal será de 4 kHz e da portadora de 600 kHz. Porém, com essas frequências, como elas são muito altas, elas irão exigir um custo a mais do computador para rodar o programa. Então, o que nós fizemos? Aqui, ó, nós fizemos uma razão de 100 para amenizar o custo que o computador irá exigir, onde nós utilizamos a frequência do sinal com 40 Hz e a frequência da portadora em 6.000 Hz. Aqui nós temos o índice de modulação. Esse índice de modulação ele está multiplicando o sinal modulador e o sinal da portadora. Ou seja, vai ser igual a 1. Por quê? Porque aqui nós temos que a amplitude do sinal é 1 e a amplitude da portadora é 1. Então, 1 dividido por 1 vai dar 1. E aqui temos a declaração do sinal M de T, que é o sinal modulador. Temos o sinal C de T, que é o da portadora, e o sinal AM, que no nosso caso, o sinal AMDSB, nós temos um sinal DC somado a ele, junto com o sinal M de T. Aqui nós fizemos a declaração do M de F, do C de F, que será transformada de Fourier e será utilizada no espectro de frequência. E aqui nós temos, nós plotamos os gráficos do sinal de modulação, do espectro do sinal modulante, da portadora, do espectro da portadora, do sinal AM e do espectro do sinal modulado. Vamos executar o código. Bom, aqui nós temos o sinal de modulação. Como é uma função cosseno, ela, a partir de 0, ela irá começar em 1, onde nós temos o formato dela. Aqui nós temos o sinal do espectro, ou seja, esse 40 e menos 40 é o que nós definimos aqui no código,
que é a frequência do sinal em hertz. Voltando aqui para o gráfico, nós temos a portadora, a frequência a onda dela, da portadora, e aqui nós temos o espectro da portadora, que está de 6.000 e menos 6.000. Também foi o que nós definimos lá no código. Vou mostrar aqui, ó. Definimos aqui. E voltando para o gráfico, aqui nós temos o sinal AM, que é o sinal cosseno somado com o sinal DC vezes o sinal da portadora. Nós podemos mostrar aqui também. Aqui, ó. Que é o C de T, que é o sinal da portadora. O 1, que é o nível de sinal DC, que nós somamos. Aqui temos o K, que é o índice de modulação, e o M de T, que é o sinal senoidal. Bom, aqui, voltando no gráfico, nós vamos ter o espectro do sinal modulado, ou seja, no sinal DSB nós temos ele centrado em 6.000 e uma componente em 6.040 e outra em 5.940, ou seja, esse sinal 6.000, centrado em 6.000, mas essas componentes do sinal é modulante. Bom, agora vamos falar sobre o AMDSB-SC. Que aqui ele vai levar a portadora suprimida. Bom, aqui nós declaramos a mesma coisa, né? A frequência de amostra em hertz, o período, o vetor tempo, o eixo da frequência, os índices de amplitude do sinal e da portadora. Aqui nós utilizamos o 46.000, como já explicado, para reduzir o custo operacional do computador. E aqui o Ka, que é o índice de modulação. Bom, se nós notarmos, a diferença entre o AMDS-BSC no código aqui, ó, é que lá nós tínhamos um sinal somado, que é o nível DC, e aqui nós temos apenas o sinal senoidal, que é o M de T, que é o modulador, e o sinal da portadora, que no caso aqui, esse sinal modulador foi multiplicado pelo índice de modulação, que no caso aqui é igual a 1. Bom, aqui nós temos a transformada, né? M de F e o C de F. E aqui nós plotamos o gráfico do sinal de modulação, o espectro do sinal modulante, a portadora, o espectro da portadora, o sinal AM e o espectro do sinal modulado. Bom, vamos executar o... Bom, aqui nós temos o sinal, né, de modulação, como foi dito, como é uma função cosseno, ela começa em 1. Aqui temos o sinal do espectro modulante, 40 e menos 40, que foi o que nós definimos lá, né? Aqui nós temos a portadora, o espectro da portadora, de 6.000 a menos 6.000, e o sinal AM. Ou seja, nós podemos notar uma diferença, né? Aqui, ó, do sinal AM-DSB com o sinal AM-DSB-SC aqui. E aqui nós temos o espectro do sinal. Bom, lá no AMDSB nós tínhamos a componente em 6.000 aqui. O AMDSB-SC, ele elimina esses 6.000 e mantém só essas duas bandas laterais, esses dois pulsos aqui, que é em 6.040 e menos 5.960. E essa foi a resolução da questão. Agora nós vamos passar a palavra para o Sérgio. Ele vai explicar a questão 2, como nos foi pedido aqui. Questão número 2. Letra A. Explique, teórica e graficamente, a vantagem da transmissão
em modulação AM DSB-SC em detrimento à modulação AM ou AM DSB. Letra B. Explique as implicações da modulação AM DSB-SC em termos de demodulação do sinal, quando comparado à modulação AM ou AM DSB. Podemos ver nos gráficos acima a modulação AM comum. No gráfico abaixo temos a modulação AM DSB-SC com a portadora suprimida. A vantagem da modulação AM com portadora suprimida em relação à AM comum é que a AM com portadora suprimida necessita menos energia para ser transmitida, devido ao fato de não transmitir a portadora. Podemos ver pelo gráfico acima que quando o sinal modulante aumenta, nós temos um aumento da amplitude da portadora, como no sinal abaixo. E quando há a diminuição dessa amplitude, também temos a diminuição da amplitude, tanto em um quanto em outro. Só que no caso da AM comum, quando o sinal chega a zero, o AM comum não chega a zero. Quando está em zero, aqui, o sinal transmitido é a portadora. No caso do AM com portadora suprimida, quando o sinal é zero, não é enviado nada. Com isso, a gente consegue reduzir a potência, porque podemos ver pelo gráfico acima, nós temos um nível DC. No caso do gráfico abaixo, nós não temos esse nível DC. Então a gente consegue, com menos potência, transmitir o mesmo sinal. Essa é a vantagem do AM com portadora suprimida em relação ao AM comum. Podemos ver pelo gráfico da frequência que a portadora, que é essa parte aqui, ela demanda uma grande quantidade de energia. Então, a gente suprimindo a portadora, como é o caso da de baixo, a gente envia apenas as bandas laterais, que são o que a gente realmente quer enviar, que são as informações. Então, a gente tem uma grande redução da potência necessária para essa transmissão. Essa é a vantagem da AM com portadora suprimida em relação com a AM comum. A desvantagem do sinal AM com portadora suprimida em relação ao AM comum está na sua demodulação. Na demodulação do AM comum, a gente utiliza um circuito muito simples, que é o detector de borda. Podemos ver pelo gráfico que nós temos uma borda aqui, e esse circuito é capaz de detectar essa borda. E aí ele faz a demodulação. No caso da portadora suprimida, nós temos um pequeno problema, que é essa parte aqui. Quando o sinal passa de positivo para negativo, a gente tem uma inversão de fase. E essa inversão de fase faz com que o detector de borda não funcione nessa demodulação. Para isso, a gente precisa de um circuito um pouco mais complexo. Como não é transmitido a portadora, a gente tem que fazer a sincronização da portadora com o circuito oscilador local. E aí a gente tem que fazer a sincronização da fase e da frequência desse oscilador local com a portadora. E essa é a parte complexa desse circuito. Essa é a desvantagem do AM com portadora suprimida. Faz que torne mais difícil a demodulação. Continuando a resolução da prova, eu vou aqui explicar a questão 3, a qual nos pede, para plotar no ambiente de simulação o espectro de amplitude FM, da portadora modulada, onde é dado o sinal senoidal M de T, cosseno 2π FM de T, na frequência de 10 kHz, onde que modula em frequência uma portadora de 1 MHz com índice de modulação igual a 5. Bom, vamos lá para o ambiente de simulação no MATLAB, que nós utilizamos para fazer a plotagem. De início aqui nós temos as configurações iniciais para que todas as variáveis sejam limpas, depois nós temos aqui a declaração das variáveis iniciais, que é a frequência de amostragem, o tempo de amostragem, que é 1 sobre fs, o número de amostras que nós teremos, e o vetor de tempo. E também nós temos aqui o eixos da frequência, certo? Nós temos aqui também a amplitude de modulação, que vai ser igual a 1, e a amplitude da portadora também, que nós consideramos aqui como 1. Bom, lá no enunciado do exercício, ele nos dá aqui
o sinal a frequência do sinal MDT, ele é igual a 10.000. E o sinal de frequência, né, a frequência da portadora, ela é igual a 1 milhão, certo? Só que para uma melhor visualização e melhor plotagem, né, dos gráficos no MATLAB, e também para que o computador, né, não venha a travar ou algo assim, nós dividimos por uma razão de 1000 para a gente conseguir, né, visualizar da melhor maneira e realizar, né, a melhor simulação aqui. Então, nós podemos ver que para o sinal de entrada, né, para a frequência de entrada do sinal MDT, nós dividindo, né, o sinal de 10.000 por 1000, nós temos aqui uma frequência de 10, e a da frequência da portadora, né, de 1 milhão, dividido por 1000, aí nós temos aqui uma frequência da portadora de 1000 Hz. Bom, como foi declarado para a gente lá no exercício, nós temos o índice de modulação igual a 5, e logo após nós vemos, nós declaramos aqui, né, os sinais que nos foi dado, certo? Que é o sinal de entrada senoidal, aqui, né, que é cosseno de 2π fm de t, a qual nós multiplicamos aqui pela amplitude de modulação, que é igual a 1. Nós temos também o sinal da portadora, que é cosseno de 2π FCT, que é o sinal da portadora. E nós temos aqui o sinal de FM, né, que é o cosseno de 2π, que multiplica aqui o FC mais essas constantes aqui, que ele multiplica o sinal modulador, certo? Bom, continuando aqui, nós temos a declaração, né, de MF e CDF, que é feita aqui a transformada discreta de Fourier, para que seja gerado, né, o espectro, né, que a gente quer visualizar. Por fim, nós plotamos os gráficos, né, o sinal da modulação, o espectro do sinal modulante, a portadora, o espectro da portadora, o sinal FM e o espectro do sinal modulado, né? E vamos ver como que é feito, né, como que é gerado estes gráficos. Bom, nós temos aqui a plotagem dos nossos gráficos, onde nós temos o sinal de modulação, que nós temos o espectro, né, do sinal modulante, que nós podemos observar aqui que ele tem dois pulsos aqui em menos 10 e 10. Se a gente perceber, ele tem esses pulsos, né, na frequência que nós colocamos lá do sinal modulante, que é igual a 10. Nós temos aqui também o sinal da portadora e com o seu respectivo espectro, né, que o sinal da portadora, a frequência dele é em 1000, então aqui cada pulso que ele irá nos mostrar aqui, ele estará centrado, né, em menos 1000 e 1000. Aqui para visualizar melhor o sinal de FM aqui, vamos dar um zoom para ver como que ficou este gráfico, né? Ficou desta maneira, nós podemos ver que várias senoides, né, variando no tempo. E aqui nós temos o espectro do sinal modulado, onde que nós podemos observar também que ele está centrado na frequência da portadora. E se a gente der um zoom aqui, nós podemos ver vários impulsos aqui, né? Vários pulsos que cada pulso desse, né, irá ter um pouco da mensagem inicial, certo? Então, cada pulso desse aqui transmitirá o sinal da mensagem FM a qual foi modulado, certo? Bom, era a questão 3, essa era a questão 3 a qual nos foi proposto. Espero que todas as questões tenham aí feitas da melhor maneira, da melhor forma, que tenha sido esclarecedor para todos a explicação e tanto a resolução da nossa prova. Desde já agradeço e até a próxima.